não sabe qual é a diferença entre a Holanda e os Países Baixos. Existe um lago tão rosa que muita gente acredita que as fotos são falsas. Parece edição de imagem, mas esse lugar existe de verdade. Ele fica na Austrália e se chama Lake Hillier, um dos fenômenos naturais mais impressionantes do planeta. À primeira vista, parece que alguém despejou milhões de litros de tinta rosa no meio da natureza. Mas o mais surpreendente é que essa cor não desaparece quando observada de perto. Se você coletar a água e colocá-la em uma garrafa, ela continua rosa. Ou seja, não é um efeito causado pela luz do sol nem um reflexo do céu. A cor está realmente na água, e foi justamente isso que intrigou cientistas durante muitos anos. Como um lago inteiro poderia ter uma coloração tão intensa e tão diferente de qualquer outro? Após diversas pesquisas, os especialistas descobriram que a resposta está em organismos microscópicos que vivem ali. A água do Lake Hillier possui uma concentração extremamente alta de sal. Esse ambiente é perfeito para determinadas algas e bactérias que conseguem sobreviver onde a maioria das formas de vida não resistiria. Durante seu ciclo de vida, esses micro-organismos produzem pigmentos naturais avermelhados e rosados. Quando bilhões deles estão presentes ao mesmo tempo, toda a água ganha essa aparência impressionante. Mas a cor não é a única coisa que chama a atenção. O local onde o lago está situado parece algo saído de um filme de ficção científica. O Lake Hillier fica na remota Middle Island, cercado por vegetação e localizado bem ao lado do oceano. E é aí que acontece uma das cenas mais incríveis da natureza. De um lado, uma enorme faixa de água rosa. Do outro, o azul profundo do mar. Separando os dois existe apenas uma estreita faixa de areia coberta por árvores. Quando visto do alto, o contraste entre as cores é tão impressionante que muitas pessoas acreditam estar olhando para uma imagem criada por computador, mas tudo aquilo é completamente real. O lago possui cerca de 600 metros de comprimento e é considerado um dos lagos mais raros do mundo. Sua fama cresceu, tanto que ele se tornou um dos pontos naturais mais curiosos da Austrália. Mesmo estando em uma região isolada, turistas do mundo inteiro sonham em vê-lo pessoalmente. E apesar da aparência incomum, a água não é considerada tóxica para seres humanos. O verdadeiro desafio é chegar até lá. A maioria das pessoas conhece o lago através de voos panorâmicos, que revelam uma visão espetacular dessa paisagem única. O mais curioso é que existem outros lagos rosados espalhados pelo planeta. Porém, poucos conseguem manter uma coloração tão intensa e constante quanto o Lake Hillier. Até hoje ele continua sendo um dos maiores exemplos de como a natureza ainda é capaz de surpreender até mesmo os cientistas. Um lago completamente rosa escondido em uma ilha remota, cercado pelo oceano e real em cada detalhe. Compartilha e segue o Dr. Tunico. E a Terra tremeu forte aqui na América do Sul. 3 terremotos aconteceram em um espaço de menos de 24 horas. O primeiro ocorreu por volta das 19 horas e 30 minutos, um tremor com cerca de 7,2 graus na escala Richter. O epicentro foi na costa de Morón, fazendo com que estruturas balançassem por toda a região norte venezuelana. Um pouco depois, um abalo de magnitude 7,5 atingiu a superfície perto da cidade de El Guayabo. Este segundo sismo consecutivo destruiu prédios residenciais e causou dezenas de mortes em Caracas. E o terceiro, no outro lado do mundo, no Japão, com cerca de 7,2 graus e epicentro na costa de Iwate, gerou pânico e paralisou os trens-bala. O tremor aqui na Venezuela foi tão forte que foi sentido até mesmo no Brasil. Os estados do Amazonas, Roraima, Pará
e Amapá registraram pânico e evacuações. Segundo especialistas, a causa foi o forte atrito entre as placas tectônicas do Caribe e Sul-Americana. Você mora na região norte, sentiu o tremor de terra e a terra tremeu. Provavelmente você já conhece o Mar da Galileia, um dos corpos d'água mais famosos do mundo por sua importância geográfica e religiosa. Ele fica em Israel, com uma área de aproximadamente 166 km², sendo o maior lago de água doce do país, alimentado principalmente pelo Rio Jordão, que atravessa o lago e segue seu curso até o famoso Mar Morto. Ele se chama assim por conta da sua altíssima quantidade de sal, que impede até a sobrevivência de peixes ou vegetação. O Mar da Galileia tem enorme importância histórica e religiosa, principalmente para o cristianismo. Segundo a tradição bíblica, foi ali que Jesus Cristo realizou diversos milagres, como caminhar sobre as águas e acalmar uma tempestade. O lago também é essencial para o abastecimento de água de Israel. Por isso, a região atrai milhões de peregrinos e turistas todos os anos. Por que São Paulo entrou em guerra contra os demais estados brasileiros em 1932? Em 1932, aconteceu uma das maiores guerras civis brasileiras, envolvendo o estado de São Paulo contra os demais estados da Federação. Uma guerra que empregaria artilharia pesada, combates aéreos, bombardeio de grandes cidades e até batalhas navais. Brasileiro contra brasileiro num conflito violentíssimo. Mas como tudo isso aconteceu? A partir da terceira eleição presidencial no Brasil, nasceu a política do café com leite, onde mineiros produtores de leite e paulistas produtores de café se revezavam para manter no poder seus presidentes. Eles eram fortemente influenciados pelo setor agrário. Os estados de Minas e São Paulo eram o maior polo eleitoral do país, impedindo que o principal cargo do poder executivo fosse ocupado por representante dos interesses de outros estados, como Rio Grande do Sul e Pernambuco, que eram economicamente importantes à época. Nesta época, menos de 5% dos brasileiros votavam, e existia o chamado voto de cabresto. Os resultados eram manipulados pelos partidos estaduais, controlados por fazendeiros. Em 1930, teriam eleições, e o atual presidente da época, Washington Luiz, deveria indicar ao poder um representante mineiro, pois era a vez dos mineiros governarem o Brasil. Porém, isso não aconteceu. Washington Luiz indicou Júlio Prestes, um paulista, quebrando assim aquele revezamento que deveria ser feito. Os mineiros se sentiram traídos e romperam a amizade com os paulistas. E para responder à altura, eles se aliaram aos paraibanos e gaúchos. Dessa aliança entre Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul, surgiu a Aliança Liberal, e seu candidato à presidência seria o gaúcho Getúlio Vargas, e o vice seria o paraibano João Pessoa. Mas o candidato dos paulistas, Júlio Prestes, saiu vencedor, mesmo com acusação de fraude nos votos. Mas os mineiros não iam deixar barato a traição e Júlio Prestes nunca iria assumir o poder. Em 26 de julho daquele ano, João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado. E dizem que o culpado fora Washington Luiz, que ainda era presidente do Brasil. A Aliança Liberal de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba começava a convencer os militares a derrubar Washington Luiz e colocar Getúlio Vargas no seu lugar. Aos poucos, eles foram conseguindo mais e mais apoio, até que em 24 de outubro daquele ano, as Forças Armadas depuseram Washington Luiz do poder. O Congresso Nacional foi fechado e uma junta militar provisória ficou no controle do país. Em 3 de novembro de 1930,
Getúlio Vargas, na companhia de militares e apoiadores, seguiu até o Rio de Janeiro para assumir o poder. Após se passar 2 anos do golpe, as oligarquias paulistas se sentiam prejudicadas, pois não controlavam mais as decisões nos meios federais. Por isso, pensando em voltar ao poder, as oligarquias paulistas começaram a criar e patrocinar movimentos de protestos e manifestações contra o governo de Vargas, alegando querer uma nova constituição para o país. Um comício realizado em maio daquele ano, organizado pela Frente Única Paulista, que lutava por uma nova constituição, acabou de maneira trágica. 4 jovens foram mortos por apoiadores de Getúlio Vargas. Com esse acontecimento, uma grande revolta surgiu na sociedade paulista. Cartazes foram espalhados pela cidade, convocando as pessoas para irem à guerra contra o governo. Em 9 de julho de 1932, a Frente Única de São Paulo iniciou a luta armada, liderada pelo general Isidoro Dias Lopes. Seu objetivo era marchar até o Rio de Janeiro e prender Vargas. Os mentores revolucionários esperavam que os demais estados abraçassem a causa e ajudasse o estado de São Paulo na guerra, mas apenas a parte sul do Mato Grosso resolveu apoiá-los. O plano dessas tropas previa a tomada da cidade fluminense de Resende e ficariam aguardando a adesão de tropas mineiras do Exército e da Força Pública Mineira. E, por fim, uma rápida marcha em direção à cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, para a deposição de Getúlio Vargas. Por conta disso, as tropas paulistas demoraram em rumar em direção ao seu objetivo, na expectativa da adesão dos mineiros e de outros estados na batalha. Contudo, as tropas mineiras aderiram às forças federais em apoio a Getúlio Vargas e logo partiram para a ofensiva contra as tropas paulistas. Os confrontos se concentraram principalmente na divisa entre São Paulo, Rio e Minas Gerais. As tropas paulistas tinham cerca de 40 mil homens, e as tropas federais a favor de Getúlio eram mais de 100 mil, com contingentes de todos os demais estados brasileiros. Granadas e armas formavam um terrível cenário de guerra. Com apenas 40 mil homens e lutando contra todos os demais estados brasileiros, os paulistas foram encurralados. Tanques eram usados, e aviões bombardeavam as cidades do interior paulista. A Marinha Brasileira cercou a costa paulista e bloqueou o Porto de Santos, impedindo que munições e armas chegassem até os rebeldes. Após quase 3 meses de intensos combates, nos 4 cantos do estado, o conflito foi encerrado em 2 de outubro de 1932, com a rendição das tropas paulistas. O dia 9 de julho, que marca o início da Revolução de 1932, é a data cívica mais importante do estado de São Paulo e virou feriado estadual. Os paulistas consideram a Revolução Constitucionalista como sendo o maior movimento cívico de sua história. Este lago é literalmente um abismo. Não é à toa que é considerado o lago mais profundo do mundo. O Lago Baikal é um grande lago de fenda que está localizado na Rússia, com cerca de 31.700 km² de área, um pouco maior que a Bélgica, sendo ele o 7º maior lago do mundo em área de superfície. No entanto, o seu destaque é na sua profundidade, atingindo 1.642 metros de profundidade máxima, verdadeiramente um abismo oculto no meio do continente asiático. Este lago é literalmente um abismo. Não é à toa que é considerado o lago mais profundo do mundo. Você sabia que este lago foi o responsável por uma das tragédias mais misteriosas da África? Em 21 de agosto de 1986, no noroeste de Camarões, algo assustador aconteceu nas proximidades do Lago News. Sem aviso, vilarejos inteiros foram atingidos enquanto todos dormiam. Na manhã seguinte, o silêncio era absoluto. Cerca de 1.746 pessoas e 3,5 mil cabeças de gado haviam morrido, sem qualquer sinal de luta ou destruição.
explosão. O motivo não foi uma explosão comum, nem um desastre visível. Durante anos, gases vindos do interior da Terra ficaram presos no fundo do lago, dissolvidos sob alta pressão. Até que, de forma repentina, tudo mudou. Uma liberação massiva desse gás, um fenômeno raro conhecido como erupção línica, fez com que uma nuvem densa de dióxido de carbono emergisse das profundezas. Por ser mais pesado que o ar, o gás se espalhou rapidamente pelos vales ao redor num raio de até 25 quilômetros, substituindo o oxigênio. Sem perceber, as pessoas simplesmente perderam a consciência enquanto dormiam e cozinhavam. Nem mesmo os animais tiveram chance. Foi rápido, silencioso e devastador. Uma nuvem invisível de dióxido de carbono que exterminou comunidades inteiras em questão de minutos. Hoje, o Lago Nyos é monitorado constantemente. Tubos especiais foram instalados para liberar o gás de forma controlada, evitando que uma nova tragédia como essa volte a acontecer. Você sabia que o rio Tietê é um dos rios mais peculiares do mundo? Ao contrário da grande maioria dos rios do Brasil, ele simplesmente se recusa a ir para o mar. Sua nascente fica no município de Salesópolis, a apenas 22 quilômetros de distância do Oceano Atlântico. No entanto, como o caminho para o litoral é bloqueado pela Serra do Mar, o rio corre para o interior. Esse desvio geográfico direciona o curso do Tietê por uma jornada impressionante de 1.100 quilômetros, cortando todo o estado de São Paulo de leste a oeste. Em seus primeiros quilômetros, nas proximidades da Serra do Mar, o Tietê tem águas limpas e cristalinas. No entanto, ao cruzar a região metropolitana de São Paulo, ele se torna um dos rios mais poluídos do Brasil devido ao despejo de esgoto. Após passar pela capital e percorrer o interior, suas águas voltam a ser limpas, abrigando diversas espécies de peixes, como tucunarés e tilápias. O Tietê termina sua jornada desaguando na barragem da usina hidrelétrica de Jupiá, no Rio Paraná. Você sabia que o rio Tietê é um dos Você sabia que a Ucrânia é o maior país totalmente situado na Europa? Hoje vamos conhecer um pouco sobre este país. Fique ligado até o final do vídeo. Localizada na Europa Oriental, oficialmente é conhecida como República da Ucrânia. Este país faz fronteira com Belarus ao norte, Polônia, Eslováquia e Hungria a oeste, Romênia e Moldávia ao sudoeste, e a Federação Russa a leste e nordeste. Ao sul, é banhada pelo Mar Negro e pelo Mar de Azov. Com uma área de 603.628 km², a Ucrânia tem um tamanho muito próximo do estado de Minas Gerais. Seu território é caracterizado por vastas planícies, chamadas estepes, e por cadeias de montanhas ao extremo oeste, como os Cárpatos. O ponto mais alto do país é o Monte Hoverla, que alcança 2.061 metros de altitude, localizado na região dos Cárpatos. A história da Ucrânia é marcada por sua posição estratégica entre Europa e Ásia. Habitadas desde a pré-história, suas terras fizeram parte de grandes civilizações, como a dos Citas e o reino eslavo da Rus de Kiev, considerado o berço da cultura ucraniana. Após séculos de dominação por potências como Polônia, Lituânia, Império Otomano e Rússia, a Ucrânia declarou independência em 1991, após a dissolução da União Soviética, mas sua trajetória permanece influenciada por desafios históricos e geopolíticos. Tem uma população de cerca de 37 milhões de habitantes, tornando-se uma das nações mais populosas da Europa Oriental. Sua capital é Kiev, também a maior cidade do país, localizada às margens do rio Dnipro. A economia da Ucrânia é diversificada, com forte base na agricultura, indústria e tecnologia. Conhecida como o celeiro da Europa, exporta grãos, como trigo e milho, em larga escala. É rica em recursos naturais, incluindo ferro e carvão, sustentando uma indústria pesada que inclui siderurgia e química. Além disso, tem se destacado no setor de tecnologia da informação. Apesar do potencial, enfrenta desafios devido a conflitos e reformas econômicas pendentes.
A Ucrânia possui um PIB nominal estimado em cerca de 179 bilhões de dólares americanos. A moeda oficial do país é a hryvnia, que equivale a aproximadamente 14 centavos do real brasileiro. A língua oficial do país é o ucraniano, uma língua eslava oriental escrita em alfabeto cirílico. É a língua predominante no país, especialmente nas regiões ocidentais e centrais, sendo um símbolo importante da identidade nacional. Embora o russo também seja amplamente falado, especialmente no leste e sul, o ucraniano é promovido pelo governo em escolas, mídia e cultura. No presente momento, a Ucrânia se encontra em um conflito com a Rússia, que começou em 2014, mas foi acentuado após a invasão russa na Ucrânia em fevereiro de 2022. Curtiu conhecer a Ucrânia? Siga o perfil para receber as próximas afastasse a Terra um pouco mais do Sol. Nosso planeta fica entre Vênus e Marte, mas vamos mudar um pouco essas distâncias para ver o que ocorre com a Terra. Vamos começar mudando somente um pouco, de 0,9 para 1,2 unidades astronômicas. Com essa mudança, a Terra vai para mais perto de Marte. É possível perceber que o gelo se espalhou um pouco mais nos polos, mas ainda é pouca coisa. Coloquei a Terra ainda mais longe do Sol, agora a 1,5 unidades astronômicas. Desse modo, nosso planeta estava bem mais perto da órbita de Marte. Aqui as coisas já ficaram mais frias. Metade dos Estados Unidos e uma boa parte do México estavam congelados. Até na África já era possível verificar algumas formações de gelo. Mas as coisas ficaram muito feias quando eu coloquei a Terra entre Saturno e Urano. Nesse momento nós estávamos muito longe de casa. Infelizmente nosso planeta congelou por completo. A maioria dos americanos pensa que o Canadá fica completamente ao norte dos Estados Unidos. Parece óbvio, mas não é totalmente verdade. Essa linha é o Paralelo 49, uma famosa fronteira de 2.000 quilômetros, traçada em 1818 pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos para resolver disputas territoriais. E seria de se esperar que a maioria dos canadenses vivesse ao norte dessa linha. Mas, surpreendentemente, cerca de 70% dos canadenses historicamente vivem ao sul dessa linha, ao redor dos Grandes Lagos, a região mais favorável do país para se viver e praticar a agricultura. E fica ainda mais interessante, cerca de metade de todos os canadenses já viveu nessa estreita faixa sul, o que significa que a maioria dos canadenses vive ao sul de estados como Dakota do Norte e Washington. Agora veja só, o ponto mais meridional do Canadá, a Ilha Middle e o Lago Erie, fica mais ao sul do que a maioria dos 27 estados americanos, e está até um pouco ao sul de uma pequena parte da Califórnia. O que nos leva a uma realidade curiosa: há mais americanos vivendo ao norte do ponto mais meridional do Canadá do que canadenses. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que em Detroit, a única grande cidade dos Estados Unidos, onde se você viajar para o sul, acaba no Canadá. Quero ver você comentando aqui embaixo se já sabia dessa parada. Aproveita e mete o dedo no like. Imagine um país grande como 4 vezes a Itália. É o Peru. Ele possui uma imensa abertura para o Oceano Pacífico a oeste, mas assim que você dá as costas ao mar, encontra os picos vertiginosos dos Andes ou a imensidão da selva amazônica. É um pouco como ter 3 países diferentes em um só. Faz fronteira com 5 países vizinhos: o Equador e a Colômbia ao norte, o Brasil e a Bolívia a leste e o Chile ao sul. Uma posição estratégica que faz dele o coração pulsante da América do Sul. Cerca de 34 milhões de habitantes vivem lá hoje, tendo como capital Lima. Aliás, é aqui que vive mais de 1/3 da população do país, ou seja,
mais do que a população da Suíça. Mas o que torna o Peru realmente único é seu legado de civilizações lendárias, com os incas no topo da lista e sua cidade misteriosa de Machu Picchu. O espanhol é o idioma principal, mas o país também reconhece dezenas de línguas ancestrais, como o Quichua ou o Aymara. É aqui que nasce o Amazonas, o rio mais longo do mundo, e é lá que se encontra o Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do planeta. Jacques disse para você se inscrever. Caso contrário, você terá que escalar o equivalente a 22 vezes a Torre Eiffel com uma alpaca nas costas e sem tênis. Imagine O Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades ou Lago Kinneret, é um dos corpos de água mais famosos do mundo, tanto por sua importância geográfica quanto religiosa. Localizado em Israel, ele possui uma área de aproximadamente 166 km², sendo o maior lago de água doce do país. Ele é alimentado principalmente pelo Rio Jordão, que atravessa o lago e segue seu curso até o Mar Morto. O nome vem devido à altíssima salinidade que impede a sobrevivência de peixes ou vegetação. O lago é essencial para o abastecimento de água de Israel. O lago tem enorme importância histórica e religiosa, especialmente para o cristianismo. Segundo a tradição bíblica, foi ali que Jesus Cristo realizou diversos milagres, como caminhar sobre as águas e acalmar uma tempestade. Por isso, a região atrai milhões de peregrinos e turistas todos os anos. Vamos te explicar em um minuto o sistema político-econômico brasileiro. Socialismo. Você tem 2 vacas, mas o Estado manda que você dê uma delas ao seu vizinho. O comunismo. Você tem 2 vacas, o Estado vende essas vacas e te entrega o leite. Fascismo. Você tem 2 vacas, o Estado toma as 2 e te vende o leite. O nazismo, eles tomam as suas 2 vacas e ainda te fuzilam. Capitalismo. Você tem 2 vacas, vende uma, compra um boi, o seu rebanho cresce e a economia cresce junto. Esquerdista, você tem 2 vacas, você come as 2 com todos os seus amigos, você fica sem vaca, você depende do governo e a culpa é do Bolsonaro. Você sabia qual foi a trajetória completa de Jesus? Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Pouco depois, sua família foge para o Egito, escapando de perseguições do rei Herodes. Após a morte de Herodes, a família retorna e se estabelece em Nazaré, na Galileia, onde Jesus cresceu e se tornou carpinteiro. Uma vida comum para um destino extraordinário. Por volta dos 30 anos, ele vai até o Rio Jordão, perto de Betânia, onde é batizado por João Batista, marcando o início de sua jornada. Seu primeiro milagre foi a transformação de água em vinho durante uma festa de casamento em Caná da Galileia. Em seguida, ele se retira para o deserto da Judéia, onde passa 40 dias em jejum, oração e reflexão. Depois disso, começa a percorrer cidades ao redor do Mar da Galileia. Ele passa por Caná, Cafarnaum, Betsaida, Naim e outros povoados da Galileia, onde realiza alguns de seus milagres mais conhecidos. Nos últimos dias, Jesus segue para Jerusalém, passando por Betânia, onde ressuscita Lázaro. Em Jerusalém é preso, julgado, crucificado no Gólgota e sepultado. 3 dias depois, ele ressuscita e aparece entre Jerusalém e a Galileia. Você sabia qual foi a trajetória completa de Jesus? Será que o Nordeste estaria bem melhor se a colonização holandesa estivesse dado certo? Como sabemos, o
Nordeste brasileiro foi colonizado por portugueses, que formaram vilas e desenvolveram pequenos povoados na região. Portugal lucrava bastante com a economia açucareira, mas a maioria da população das colônias viviam largados às traças. Os produtores de açúcar não tinham os investimentos que mereciam. Durante a União Ibérica, por volta de 1624, os holandeses invadiram e tentaram ocupar o Nordeste por diversas vezes. Isso aconteceu porque o rei da Espanha teria se apossado do trono português e cortado todos os negócios comerciais entre Portugal e Holanda. Inicialmente tentaram ocupar a Bahia e depois se fixaram na região que vai do Ceará até Sergipe. Com isso, a Holanda passou a controlar diretamente a empresa açucareira no Brasil, entre os séculos XVI e XVII. Durante a ocupação holandesa, partes do Nordeste tiveram mudanças significativas, principalmente Pernambuco, em cidades como Recife e Olinda. João Maurício de Nassau. Esse foi governador da colônia neerlandesa no Recife. Era um nobre alemão neerlandês humanista e ligado às artes. Os holandeses ocuparam o Nordeste por cerca de 30 anos. Nesse tempo, Recife deixou o status de pequena vila para tomar feições de uma cidade urbanizada. Ganhou a primeira ponte do Brasil, ruas calçadas, saneamento, palácios, jardins com plantas importadas e monumentos até então inéditos na região. Além disso, eram comuns festas para senhores de engenho e eventos para a população, dinamizando a vida cultural. Maurício de Nassau, por sua afeição à ciência e à cultura e por iniciativa pessoal, também instalou o primeiro observatório astronômico das Américas, além de trazer cientistas para estudar a fauna, a flora e a população local, e também pintores do primeiro escalão da Europa, como Franz Post, Albert Eckhout e Georg Markgraf. O governador Nassau queria transformar Recife na capital das Américas. Ele investiu em grandes reformas, tornando-a uma cidade cosmopolita. Talvez os holandeses não queriam que a colônia neerlandesa de Recife se tornasse uma potência. Então acabaram acusando Nassau por improbidade administrativa. E ele foi forçado a voltar para a Europa em 1644. Com o fim da administração de Nassau, a Holanda passou a exigir pagamentos das dívidas dos senhores de engenho, o que levou à insurreição pernambucana. E mais tarde isso culminaria na expulsão dos holandeses do Brasil. Mas será que o Nordeste estaria melhor com o domínio holandês na região? Talvez sim, se Nassau tivesse ficado como governador. Com ele, os rumos de Pernambuco e outras partes do Nordeste teriam sido diferentes, ou talvez se tornado um país independente, já que seu sonho era transformar aquela região na capital das Américas. Uma parte da história pouco conhecida é que após a expulsão dos holandeses, cerca de 600 judeus holandeses também foram expulsos de Recife. E enquanto estavam no Brasil, eles fundaram a primeira sinagoga das Américas, a Kahal Zur Israel, que foi fundada ali, ocupando um dos casarões da Rua do Bom Jesus. Então, após serem expulsos do Nordeste, os judeus partiram rumo à colônia de Nova Amsterdã, que era uma das 13 colônias dos Estados Unidos, e lá ajudaram a fundar Nova York, que hoje é a capital das Américas. Mas para você, como estaria o Nordeste se tivesse ficado nas mãos dos holandeses? Essa cidade brasileira está literalmente em 2 hemisférios. Essa é Macapá, a única capital do Brasil cortada pela linha do Equador, a linha imaginária que divide a terra entre norte e sul. Ou seja, em alguns pontos da cidade, você pode literalmente colocar um pé em cada hemisfério. O lugar mais famoso para fazer isso é o Marco Zero do Equador, um monumento que marca exatamente onde passa essa divisão do planeta. E não para por aí. Macapá tem até um estádio de futebol, o Zerão, onde a linha do meio de campo é a própria linha do Equador. Cada time joga em um hemisfério diferente. Além disso, Macapá também é a única capital brasileira banhada pelo Rio Amazonas. É considerada a mais isolada do país. Esse isolamento ocorre porque não há rodovias que a liguem ao restante do Brasil, ou seja, para chegar lá, só de avião ou de balsa. E tem mais.
mais. 2 vezes por ano acontece o fenômeno chamado equinócio, quando o Sol se alinha perfeitamente à linha do Equador, brilhando igualmente em ambos os hemisférios com a mesma intensidade. Nesse período, o dia e a noite dividem o tempo em partes iguais, criando um espetáculo de equilíbrio que atrai visitantes do mundo inteiro. Essa cidade brasileira está literalmente em 2 hemisférios. Nova York não é uma cidade, é 5 cidades em uma. A maioria das pessoas acha que Nova York é Manhattan, mas a verdade é que a cidade tem 5 distritos completamente diferentes: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Eles só se uniram oficialmente em 1898, quando esses 5 condados foram consolidados em uma única cidade. Antes disso, Manhattan era basicamente Nova York sozinha. Manhattan é o distrito mais famoso e o menor em área. Lá estão Wall Street, a Times Square, o Central Park e o Empire State Building. Brooklyn, do outro lado da famosa Ponte do Brooklyn, é o distrito mais populoso. Nasceram ali Michael Jordan, Mike Tyson e Jay-Z. Queens é o maior distrito em área. Quase metade dos seus moradores nasceu fora dos Estados Unidos. No bairro de Astoria, concentra uma grande comunidade brasileira. O Bronx é o único dos 5 distritos que fica em terra firme no continente. É a terra natal do hip-hop. E Staten Island é o menor em população e considerado o distrito mais verde da cidade. Nova York Em um ano, cerca de 365 dias, o planeta Terra orbita o Sol em uma elipse completa. O percurso total que o nosso planeta realiza nesse movimento de translação corresponde a aproximadamente 940 milhões de quilômetros rodados no espaço sideral. Essa incrível jornada ocorre a uma velocidade média espantosa de cerca de 30 quilômetros por segundo, mantendo o equilíbrio perfeito do nosso sistema solar. E neste mesmo período de um ano de cerca de 365 dias, a Lua orbita o planeta Terra. O nosso satélite natural realiza esse movimento ao mesmo tempo em que também orbita o Sol, acompanhando a Terra em sua própria viagem espacial. Neste exato intervalo temporal, a Lua completa cerca de 13 órbitas de translação ao redor do planeta Terra, mais precisamente 12,37 revoluções siderais. Esse ciclo lunar contínuo influencia diretamente as marés e os meses do nosso calendário atual. Em um ano, cerca de 365 dias, o Por que é impossível atravessar as Américas de carro? Se você olhar no mapa, vai perceber que as Américas do Norte e Sul não são separadas. Tem um pedaço de terra entre elas. A América Central, sem contar que existe uma rodovia que liga todas elas, a Rodovia Pan-Americana. Ela é simplesmente a estrada mais longa do planeta. São mais de 48 mil quilômetros de extensão que vão do Alasca até o extremo sul da Argentina. Mas então por que é tão difícil percorrer esse caminho? Bom, além dos quase 3 meses que seriam gastos na viagem, tem um trecho que é um grande problema nessa história: o Estreito de Darién, entre o Panamá e a Colômbia. Essa região tem uma selva tão densa e um ambiente tão hostil que é praticamente intransitável. Por isso, a Pan-Americana é interrompida nesse trecho, e muitos nem consideram a rodovia como uma só, já que ela obriga os viajantes a atravessarem o trecho por navio ou avião. Quem vai de carro precisa despachar o veículo para o Panamá. É uma aventura e tanto. Por que é impossível atravessar as Américas de carro? Se você olhar no mapa, vai perceber
O planeta Júpiter não tem chão, não tem superfície. E quanto mais fundo você vai, mais impossível fica de voltar. E olha só, o gás que você respira agora, aqui na Terra, dentro de Júpiter vira metal líquido. Isso não é ficção científica, isso é real. Agora pensa comigo. A gente olha para Júpiter no céu e vê uma bolinha brilhante, quase pacífica. Mas esse planeta é 2,5 vezes mais massivo que todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. Você poderia encaixar mais de 1.300 terras dentro dele. Isso já é absurdo, mas não para por aí. Presta atenção nisso. Júpiter quase virou uma estrela. Se ele tivesse sido apenas 80 vezes mais massivo durante sua formação, fusão nuclear teria acontecido no seu núcleo. A Terra talvez nunca tivesse existido. Em vez disso, temos algo talvez ainda mais perigoso. E tem mais. O campo magnético de Júpiter é aproximadamente 20.000 vezes mais forte que o da Terra. Se você pudesse enxergá-lo a olho nu, ele pareceria maior que a lua cheia vista daqui. Ele se estende por milhões de quilômetros no espaço, chegando até a órbita de Saturno. Mas esse campo não protege ninguém. Ele acelera partículas a velocidades próximas à da luz. Um ser humano desprotegido morreria em minutos. Olha esse detalhe. A NASA precisou construir um cofre de titânio de 200 quilos só para proteger os eletrônicos da sonda Juno. E mesmo assim, ela só consegue fazer passagens rápidas, antes que a radiação ameace fritar tudo. A sonda Galileu, que mergulhou na atmosfera em 2003, recebeu uma dose equivalente a 25 milhões de radiografias dentárias antes de ser destruída. E as tempestades? A Grande Mancha Vermelha existe há pelo menos 400 anos e é grande o suficiente para engolir a Terra inteira. Os ventos nas bordas passam de 400 km por hora, e isso é considerado calmo pelos padrões de Júpiter. Mas isso muda tudo. Júpiter também moldou o sistema solar inteiro. Existe uma teoria chamada Grande Tacada, que sugere que ele migrou até perto da órbita de Marte e destruiu ou expulsou boa parte do material do sistema solar interno. O cinturão de asteroides não é resto de um planeta destruído. É resto de planetas que nunca conseguiram se formar porque Júpiter não deixou. Então, quando você olhar para o céu e ver Júpiter brilhando, lembra, você não está vendo um vizinho tranquilo. Está vendo uma tempestade que nunca parou, uma fonte de radiação que mata em minutos e uma força gravitacional que decide o destino de mundos há 4,5 bilhões de anos. Comenta aqui embaixo. O que você achou mais assustador em Júpiter? Eu vou deixar um like no seu comentário. Me segue para mais curiosidades. Esse é o Paraguai. O país que com certeza tem a pior geografia do nosso continente. E o primeiro motivo é o mais simples de todos. O país é uma grande planície. O ponto mais alto do país não chega nem aos 1.000 metros. Isso é tão pouco se comparado aos seus vizinhos que têm cordilheiras muito maiores. O bioma do país é composto em maioria pelo Chaco Paraguaio. É uma área semiárida, com vegetação de savana, florestas secas e áreas pantanosas. Outra parte é bioma de cerrado, também seco. O Pantanal, que é extremamente úmido e alagadiço, e o restante são planícies de Mata Atlântica. Ou seja, o Paraguai inteiro é uma planície. E isso prejudicou e muito o Paraguai durante a sua história. Em 1932, os bolivianos invadiram a região do Chaco Boreal, ao norte do Paraguai. A Bolívia, sem saída para o mar desde a Guerra do Pacífico, buscava um acesso fluvial ao Atlântico via o rio Paraguai. Acreditava-se que havia petróleo no Chaco Boreal. O Paraguai já ocupava o território com pequenos fortes e comunidades indígenas, mas pelas características de planície do terreno, invadiram o Paraguai facilmente. A guerra durou anos, e no final, pela facilidade de locomoção sobre as planícies, no fim a Bolívia perdeu territórios com os quais o Paraguai ficou. Mas não adiantou muito. Hoje o Chaco ocupa cerca de 60% do território paraguaio. Mas de fato, a quantidade de pessoas que vivem na região é pequena em relação ao tamanho do território. Dos 7 milhões de habitantes do Paraguai, apenas 400 mil vivem no Chaco. Isso quer dizer que este país está parcialmente vazio. O Chaco paraguaio é evitado por grande parte da população devido ao clima extremo,
com calor intenso e longos períodos de seca. A região tem vegetação hostil, pouca água disponível e solo de baixa fertilidade. Para você ter uma ideia do isolamento, Filadélfia, a maior cidade do Chaco, está a 400 quilômetros da capital Assunção, que já é isolada do restante da América do Sul. Da principal cidade mais perto da Argentina, está a 500 quilômetros. Da capital da Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, quase 600 quilômetros. Por isso que, se olharmos a região do Chaco por satélites, parece uma grande fazenda, justamente porque há muita terra disponível para poucas pessoas, e uma prova disso é a baixa quantidade de cidades no Paraguai. Os 3 vizinhos do país têm uma quantidade de cidades maior do que o Paraguai. No Brasil são 5.570 cidades, Argentina 2.200, Bolívia 340 e o Paraguai tem apenas 261. Ou seja, o Paraguai de fato tem um grave problema geográfico, e isso se estendeu durante toda a sua história. Além do norte ser uma porta de entrada para invasões estrangeiras, o oeste e leste também eram. Em 1864, o Paraguai declarou guerra ao Brasil. Posteriormente, em 1865, o Paraguai também entrou em guerra contra a Argentina, ao tentar atravessar seu território para atacar o Brasil pelo sul. E com isso, tanto o Brasil quanto a Argentina aproveitaram a vantagem geográfica de ser um território plano para invadir rapidamente o Paraguai. As tropas brasileiras invadiram o Paraguai pelo atual estado brasileiro do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de chegada em Assunção, enquanto a maioria dos argentinos invadiram o país pelo oeste, principalmente através da província de Corrientes. Foi justamente nessa guerra que o Brasil bloqueou as saídas que o Paraguai tinha para o mar na região da Bacia da Prata. Dessa maneira, o Paraguai não conseguia exportar para o resto do mundo e, portanto, perdeu grande força econômica. E este é outro problema do Paraguai, ser um país sem saída direta para o mar. Hoje, a hidrovia Paraguai-Paraná é a via principal de exportação, conectando os rios Paraguai e Paraná até o estuário do Rio da Prata, no Atlântico. Aproximadamente 90% da frota fluvial usada na hidrovia navega sob bandeira paraguaia. E durante a guerra, o Paraguai perdeu esse acesso, e essa é uma das maiores fraquezas do país. Depender de um rio para exportar bilhões de dólares deixa o Paraguai muito frágil perante os seus vizinhos, e tem que pensar muito mais antes de fazer qualquer movimento geopolítico. Esse é o mapa de todos os países sem litoral do mundo. Perceba que nenhum é uma potência global. Isso porque grandes potências, como as 10 maiores economias do mundo, precisam ter autoridade sobre o oceano ao seu redor para chegar nesse nível, e isso não pode acontecer no Paraguai. Para além disso, países sem saída para o mar na média são ligeiramente mais pobres, enquanto o PIB per capita de países com saída direta para o mar é de 10.251 dólares, os sem saída têm 7.368 dólares. Ironicamente, o Paraguai enfrenta outro problema geográfico único, ser um dos maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo, mas não conseguir usar essa vantagem de forma independente. O país possui 2 das maiores usinas hidrelétricas da América do Sul, Itaipu, construída em parceria com o Brasil no Rio Paraná, e Yacyretá, desenvolvida com a Argentina no mesmo rio. Para você ter uma ideia da capacidade, Itaipu sozinha produz energia suficiente para abastecer todo o Paraguai 90 vezes. Mas essa aparente vantagem se transforma em fraqueza devido à geografia do país. Como o Paraguai é uma planície sem quedas d'água significativas em seu território, essas usinas só puderam ser construídas nas fronteiras, em rios compartilhados. Isso significa que o país depende completamente de seus vizinhos para transmitir e comercializar seu principal recurso. O Brasil compra energia paraguaia a preços muito abaixo do mercado internacional, aproveitando-se da dependência geográfica paraguaia. A Argentina faz o mesmo com Yacyretá. O Paraguai não pode vender sua energia para outros países porque não tem infraestrutura própria e, portanto, depende de contratos firmados há décadas atrás. A geografia plana, que facilita invasões, também cria outros problemas para o desenvolvimento paraguaio. O país possui apenas 2 rodovias principais que o conectam efetivamente aos vizinhos, e ambas enfrentam problemas geográficos constantes. A Ruta 9, principal conexão com o Brasil e Argentina, atravessa áreas de planície que se transformam em pântanos durante a época das chuvas. Trechos inteiros ficam intransitáveis por semanas, isolando completamente o país, interrompendo o comércio exterior. Como não há rotas alternativas devido à geografia uniforme, qualquer problema nessa estrada afeta toda a economia nacional. A Transchaco, única estrada que conecta Assunção ao Chaco, enfrenta problemas opostos, mas igualmente severos. Durante a estação seca, tempestades de areia tornam a visibilidade nula. Na época das chuvas, o solo argiloso se torna uma massa intransitável. Para você ter uma ideia, caminhões frequentemente ficam atolados por dias, criando filas quilométricas no meio do nada. Essa dependência de poucas vias de transporte aumenta drasticamente os custos logísticos paraguaios. Enquanto países andinos podem explorar turismo de montanha e mineração, e países costeiros desenvolvem turismo de praia e portos, o Paraguai não oferece atrações geográficas significativas. O país recebe menos de 2 milhões de turistas por ano, comparado aos 6 milhões que visitam o Uruguai, país de tamanho similar,
mas com o litoral atlântico. Para você ter uma ideia, 40% da economia paraguaia ainda depende de agropecuária, um dos percentuais mais altos da América do Sul. Isso acontece porque a geografia plana só permite esse tipo de atividade em larga escala. Outros países sem litoral conseguiram superar essa desvantagem geográfica, mas o Paraguai enfrenta a combinação perfeita de problemas. A Suíça, por exemplo, também não tem saída para o mar, mas suas montanhas atraem milhões de turistas e oferecem recursos hídricos para a energia. O país desenvolveu uma economia baseada em serviços financeiros e manufatura de alta tecnologia. O Paraguai, em contraste, não possui montanhas para turismo, não tem quedas d'água próprias para a energia independente, e sua planície não oferece recursos minerais valiosos. É geograficamente limitado em todas as direções. Mesmo comparado ao Uruguai, país de tamanho semelhante na região, a diferença é gritante. O Uruguai tem litoral atlântico, o que permitiu desenvolvimento portuário, turismo costeiro e integração comercial independente. Hoje, o PIB per capita uruguaio é 3 vezes maior que o paraguaio. A Bolívia, outro vizinho sem litoral, pelo menos possui a Cordilheira dos Andes com recursos minerais valiosos como lítio e gás natural. Suas montanhas, embora criem dificuldades logísticas, oferecem recursos que o Paraguai simplesmente não tem. Dessa forma, a geografia não apenas deu ao Paraguai a pior posição estratégica da América do Sul, mas também limitou permanentemente suas opções de desenvolvimento futuro. O país está condenado a permanecer na sombra de seus vizinhos, refém de uma geografia que oferece apenas planícies vulneráveis. Você sabia que esta ponte já foi uma das maiores pontes do mundo? Sua construção foi iniciada em 1969 e a obra durou cerca de 5 anos, resultando em sua inauguração no dia 4 de março de 1974. Para erguer essa estrutura monumental, os números impressionam. Foram utilizados mais de 560 mil metros cúbicos de concreto e o esforço de 10 mil trabalhadores. Na época de sua entrega, ela foi considerada a segunda maior ponte do mundo sobre águas e atualmente segue como a segunda ponte mais extensa da América Latina. A construção da ponte custou cerca de 674 milhões de dólares americanos na época. Estimativas atuais indicam que uma obra similar hoje custaria mais de 40 bilhões de reais, devido ao aumento dos custos de materiais, como aço e normas ambientais. A ponte atravessa a Baía de Guanabara, conectando os municípios do Rio de Janeiro e de Niterói, com 13.290 metros de comprimento e 72 metros de altura para permitir a passagem de centenas de navios que entram e saem da Baía de Guanabara todos os meses. A ponte recebe um fluxo médio de cerca de 150 mil veículos diariamente nos dois sentidos. Você sabia que esta ponte já foi uma das maiores pontes do mundo? Sua construção foi Em 1945 dividiram o país em dois, virando Coreia do Norte e Coreia do Sul, com mesma língua, mesma religião e mesma história. Coreia do Norte seguiu o socialismo, com o Estado controlando tudo, transformando as fazendas em coletivas ou estatais. No Sul, seguiu o capitalismo, com suas propriedades privadas e abertura de comércio. 75 anos depois, os resultados. Coreia do Norte tem um PIB de 28 bilhões de dólares americanos, com o PIB per capita de 1.700 dólares americanos, e a Coreia do Sul com 1,75 trilhão de dólares americanos, com o PIB per capita de 36 mil dólares americanos. A Coreia do Norte tem um comércio exterior muito fechado, sendo o principal parceiro a China. Em 1960, o PIB per capita da Coreia do Sul era menor que o de Gana, Senegal e Haiti, sendo uma das nações mais pobres do planeta. Hoje virou um dos países mais ricos. O mesmo povo coreano que fala a mesma língua e tem uma história milenar em comum, hoje vive em realidades totalmente opostas. Em 1900, o trem que poderia conectar as três
capitais do Sul em menos de 3 horas. Esse é o projeto que nunca saiu do papel, mas que faz todo o sentido. Um trem de alta velocidade conectando Curitiba, no Paraná, Florianópolis, em Santa Catarina e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje, fazer esse trajeto de carro leva 10 horas. Um trem-bala operando a 300 km por hora cobriria essa mesma distância em aproximadamente 2 horas e meia. A viagem de Curitiba a Florianópolis, que hoje leva mais de 4 horas de carro, seria feita em cerca de 1 hora. Só as 3 regiões metropolitanas reúnem mais de 9 milhões de pessoas. A rota natural seguiria o traçado da BR-101, a rodovia que já conecta as 3 capitais pela costa, passando por Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, e Balneário Camboriú, com seus arranha-céus e clima luxuoso, antes de chegar a Porto Alegre. O sul do Brasil tem o PIB per capita mais alto entre todas as regiões do país, infraestrutura consolidada. O trem seria a única coisa que conectaria tudo isso com a velocidade que a região já tem. O trem que poderia conectar as 3 capitais do Sul em menos de 3 horas. Esse é o projeto. Portugal só chegou ao Brasil porque odiava os muçulmanos. Durante 5 séculos, Portugal foi dominado pelos muçulmanos, mais especificamente pelos mouros, um povo que dominou não apenas o norte da África, mas também a Península Ibérica, com Portugal e Espanha, sendo que Portugal foi dominado entre 711 a 1249, embora algumas regiões tenham resistido mais 10 anos. Já o domínio da Espanha duraria ainda alguns séculos. Esse domínio e a questão religiosa já seriam suficiente para gerar um ódio entre os portugueses e os árabes do norte da África, tanto que logo depois, em 1415, os portugueses lançaram uma ofensiva contra Ceuta, no norte do continente africano, e tomaram a cidade. De acordo com o livro Conquistadores, essa conquista no norte da África foi muito importante porque, para uma geração de líderes portugueses, foi a primeira experiência que tiveram com a expansão e com a conquista de outros povos, o que os levaria a não parar ali, mas a continuar sua empreitada. Depois de conquistar Ceuta em 1415, continuaram as navegações, chegando à Índia em 1498, alcançando a China em 1514 e o Japão em 1543. Nesse meio tempo, Cabral chegou ao Brasil em 1500. O autor Roger Crowley explica que a tomada de Ceuta tem diversas motivações e não é possível ignorar uma questão expansionista e também financeira, buscando controlar o comércio de ouro e especiarias do norte da África. Mas é importante salientar 2 coisas. Primeiro, que esse foi a primeira iniciativa portuguesa como conquistadores e a partir daí não pararam e o Brasil ficou no seu caminho. E segundo, novamente de acordo com o autor, apesar dessas diversas motivações portuguesas, o ódio religioso aos muçulmanos foi um importante motor, um resultado dos séculos em que Portugal foi subjugado, uma vez que parte do projeto da conquista de Ceuta não era apenas eliminar os muçulmanos, mas também levar a religião católica para a região. Portugal só chegou ao Brasil Você sabe por que o Rio São Francisco tem esse nome? O Rio São Francisco é o 4º maior rio do Brasil. Sua nascente fica no estado de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e segue passando pela Bahia e Pernambuco, e deságua no Oceano Atlântico na divisa entre Sergipe e Alagoas. Nesse percurso de 2.863 quilômetros, ele passa por 521 municípios. A origem do seu nome remonta ao ano de 1501, quando foi avistado por europeus pela primeira vez, sendo aquele dia dedicado a São Francisco de Assis. Assim o rio foi batizado em sua homenagem. Você sabe por que o Rio São O Alasca é maior do que São Paulo, Minas Gerais e Bahia juntos. E ainda sobra espaço na
verdade. Tem petróleo fluindo abaixo do solo, florestas sem fim e o governo ainda te paga pra morar lá. Então, por que as pessoas estão abandonando o estado há mais de uma década seguida? É isso que vamos entender nesse vídeo. A primeira coisa que você deve analisar é o tamanho. Com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, é mais que o dobro do segundo maior estado americano, o Texas. Mas esse tamanho é justamente o problema. Essa escala cria distâncias impossíveis. As 3 cidades principais do estado, Anchorage, Fairbanks e Juneau, estão separadas por centenas de quilômetros de natureza bruta, selvagem e intocada. E para se ter uma ideia do absurdo disso, o Alasca tem menos quilômetros de estradas públicas do que Vermont, que é um estado 70 vezes menor. Muitos moradores, inclusive, usam pequenos aviões que fazem o papel de carros para atravessar grandes distâncias. E o tamanho é só o começo. Talvez o verdadeiro desafio está escrito na própria paisagem. O relevo do Alasca tem uma geologia impressionante. A Cordilheira do Alasca atravessa o interior do estado como um arco imenso de rocha e gelo. E ali também está o ponto mais alto de toda a América. Essas montanhas não são só cenário. Elas aprisionam o ar frio, bloqueiam a umidade e tornam o deslocamento entre a costa e o interior um desafio gigantesco. E piora, quando o terreno não está erguido em picos, ele está congelado. Grande parte do norte e oeste do estado é tundra, uma extensão sem árvores sustentada pelo permafrost, que é uma camada de solo que permanece congelada o ano todo. E construir sobre esse terreno é como tentar erguer uma casa sobre um bloco de gelo que está sempre tentando derreter. As estruturas afundam, as estradas racham e as árvores se inclinam em ângulos absurdos, formando o que os moradores chamam de florestas bêbadas. E a agricultura, portanto, é praticamente impossível. Agora, se o solo já é hostil, o clima é ainda mais implacável, e os números estão aí para provar isso. A temperatura mais baixa já registrada no Alasca foi 62 graus negativos em Prospect Creek, em janeiro de 1971. Em Fairbanks, no coração do estado, as temperaturas caem regularmente para menos 40, ou abaixo disso durante o inverno. E isso não é uma onda de frio passageira. Janeiro é o mês mais frio no Alasca, e entrar do lado de fora com 35 graus ou menos pode dar um choque térmico, o tipo de frio que dificulta até respirar normalmente. Mas talvez mais difícil ainda do que o frio seja a escuridão. Por conta da latitude elevada da região, em pleno inverno, algumas comunidades do Alasca recebem apenas 25% ou ainda menos da luz do dia que teriam no verão. Na cidade de Ukagvik, a mais ao norte dos Estados Unidos, o sol não nasce por cerca de 65 dias seguidos no inverno. E essa escuridão tem consequências reais e documentadas na saúde da população. O Alasca tem a menor taxa de transtorno afetivo sazonal. Um estudo com 283 moradores encontrou 9% de diagnóstico para TAS. E as pesquisas mostram que os alasquianos têm 10 vezes mais chances de serem afetados do que pessoas que vivem fora do estado. Calcula-se, portanto, que pelo menos 1/3 dos moradores de Anchorage não consegue manter o mesmo nível de desempenho no trabalho durante o inverno em comparação com o verão. Com a escuridão prolongada, o consumo de álcool e drogas sobe consideravelmente, e o isolamento potencializa tudo isso, especialmente em comunidades fora das grandes cidades ou de malhas ferroviárias. No verão acontece o extremo oposto, o famoso sol da meia-noite. Essa aqui é a origem dos nomes de cada país da América do Sul. Começando pelo Uruguai, o nome vem do Guarani. A versão mais aceita é Rio dos Pássaros Coloridos, em referência ao rio Uruguai. Na Argentina, a origem vem do latim argentum, que significa prata. Isso porque os exploradores acreditavam que havia muito desse metal na região. Já o Chile tem mais de uma teoria. Pode vir da palavra indígena Chile, que significa onde termina a terra, ou até algo ligado ao frio da região. O Paraguai também vem do Guarani e recebeu esse nome por conta do Rio Paraguai, que atravessa o país. A Bolívia
recebeu esse nome em homenagem a Simão Bolívar, líder das independências na América do Sul. Aqui no Brasil, a origem vem do pau-brasil, uma árvore muito explorada no início da colonização, conhecida pela cor avermelhada da madeira. Enquanto isso, o Peru tem uma origem incerta. Uma das teorias liga o nome a um líder indígena chamado Biru. No Equador, a definição é um pouco mais literal. O nome faz referência à linha do Equador, que corta o país ao meio. Já a Colômbia foi nomeada em homenagem a Cristóvão Colombo, um explorador que chegou à América em 1492. A Venezuela significa Pequena Veneza, por causa das casas sobre a água que lembravam a cidade italiana. Já Guiana vem de um termo indígena que significa terra de muitas águas, por causa da quantidade de rios encontrados em seu território. E por fim, o Suriname também tem origem indígena, vindo do nome de povos que já viviam na região antes da chegada dos europeus. Agora me diz, teve algum nome que te surpreendeu? Paraíba, o estado mais oriental da América. Faz divisa com Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Sua capital é João Pessoa, uma das cidades mais antigas do país, fundada em 1585, e que abriga a Ponta dos Seixas, o ponto mais oriental da América. O estado conta com 223 municípios. Suas maiores cidades são João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Patos e Baiú, com uma população de um pouco mais de 4 milhões de habitantes. No litoral, as praias são o grande atrativo, como Tambaú, Cabo Branco e Manaíra. A cidade de Campina Grande, no Agreste, é mundialmente conhecida por sediar o maior São João do mundo. A festa que dura 30 dias e atrai turistas de todo o país, prometendo intensas festividades juninas com forró, gastronomia e cultura nordestina. A cultura paraibana é rica e diversa, como também a festa do Bode-Rei, em Cabaceiras, celebra a cultura do Cariri com comidas típicas e shows. Anos, vai classificar os esqueletos como masculino ou feminino. Certo? Não, masculino ou feminino. Ele tem um papel retroide. Provavelmente o esqueleto é uma mulher. Esse aqui tem uma margem suborbital mais pronunciada, um osso mais denso, provavelmente é o cadáver é o osso fóssil de um homem. Certo? Nossa espécie, apesar dessa agenda ideológica, o que você faz com os orifícios do seu corpo não é da minha conta, desde que seja entre dois adultos voluntariamente expostos, não é da minha conta. Mas a nossa espécie se divide biologicamente em dois tipos. Homo sapiens, homem e mulher. Certo? Nesses dois tipos, vamos considerar que a nossa espécie é extremamente agressiva e violenta. Certo? Lembra? Um ser humano mata uma reserva de floresção inteira. Dentro da nossa espécie, quem é o mais agressivo e violento? O homem. 94% dos homicídios das pessoas condenadas por homicídios no Brasil são do sexo masculino. Um pouco sorte, essas coisas, mas a mulher também poderia. Não tem condição, aí que dá. Isso faz parte da desconstrução. Altura por altura, peso por peso. O homem mais forte. O homem é 25% mais capaz, o osso é 2 vezes mais denso, o músculo ele consegue utilizar ATP 3 vezes mais rápido que o seu. A altura
por altura, idade por idade, peso por peso, um homem é quase um X-Men, é quase um mutante na frente de um homem. É como se o cara fosse concreto e a mulher fosse isopor. A violência de homem contra mulher é sempre condenado. Sempre. É mais violência física. Violência psicológica é idiotice. A pessoa pode levantar embora. Já fala lá e machuca. Eu vou te chamar de feio e vou dar um murro na sua cara. Você me diz qual que machucou mais. Bom, então palavras machucam. Certo? Violência física machuca. Violência de homem contra mulher deveria ser tratada do modo mais criminoso sempre. Porque é covarde. É altura por altura. Idade por idade. Peso por peso. O cara tem a mão, você dá um soco no meu rosto, quebra a sua mão, um soco que você mata. Eu não vou conseguir, não. Não tem como. Não tem. Mas essa figura está sendo desconstruída, tá? Para esse homem, essa figura masculina, ele deveria ser utilizado para quê? O homem faz três coisas nesse mundo. Ele protege, provê e procria. A função do espécime macho do Homo sapiens, ele expressa três coisas principais. Protege, provê e procria. Videogame. Onde você está aprendendo realmente a proteger a sua tribo fisicamente? Porque você não tem condicionamento físico, você não tem músculo, você não tem conhecimento tático, você não sabe sobreviver, não sabe procurar água, não sabe fazer cocô no mato. Não é que a merda toda via abaixo, você vai proteger sua família como? Você que é homem, colocando um óculos de realidade virtual, filho? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Você vai